Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Mota e essa é a série de videoaulas sobre como construir um aplicativo Android do zero com a linguagem Kotlin e boas práticas de programação da plataforma. O aplicativo que nós estamos construindo é este que vocês estão vendo aí na tela, que faz a exibição de uma listagem de livros da API do New York Times, e ao selecionar qualquer um destes livros, a gente é redirecionado para uma nova tela contendo mais detalhes deste livro. Então, com este aplicativo bem simples, eu consigo mostrar para vocês várias boas práticas da plataforma Android, vários conceitos aí do framework e como fazer a integração com o web service, com uma API que expõe dados no formato JSON. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente inclui um componente no Android para a exibição do título da tela, que é chamado de toolbar, e também como que a gente inclui um componente de lista que no Android é chamado de Recycler View. E voltando aqui no nosso aplicativo, na aula passada, eu mostrei como que nós podemos organizar o nosso projeto para que nós possamos dar início ao desenvolvimento. Então eu mostrei como que nós organizamos o Gradle, separamos as bibliotecas por pacote, a gente criou pacotes, para representar a nossa camada de apresentação e nossa camada de dados, e na aula de hoje nós vamos incluir os dois componentes principais dessa tela aí, que é a tela de livros. Então o primeiro componente que nós estaremos incluindo é a nossa toolbar. Então eu vou digitar aqui no XML toolbar, e o Android vai me sugerir o toolbar da biblioteca de suporte, e eu vou então utilizá-la. Na minha largura eu vou colocar aqui 0dp, que é como se fosse o match parent, mas nesse caso, como nós estamos utilizando o constraint layout, é este valor que nós utilizamos para a largura, porque nós vamos definir que a nossa constraint da esquerda e da direita vai ser conforme o nosso pai, que é o constraint layout, então ele vai esticar o nosso componente até ocupar a tela toda, justamente por causa do constraint layout. Na minha altura, eu vou utilizar uma altura que já foi definida pelo framework Android, que é a altura correta do tamanho que uma action bar, que uma toolbar tem que ter. Então eu vou utilizar aí Android, vou digitar Android, _attr action bar size. Ok? Dessa forma eu já consegui utilizar um recurso da plataforma Android que me dá o tamanho exato da toolbar. Como a minha toolbar ela não vai ter nenhum componente filho dela, eu posso fechar a tag dessa forma. É uma boa prática, é recomendado fazer isso. E o próximo passo é definirmos as constraints da nossa toolbar com relação a componentes que são irmãos ou componente pai. Neste caso, nós não temos nenhum componente irmão da nossa toolbar, então nós vamos definir a nossa toolbar com relação ao nosso pai, que é o próprio constraint layout. Então nós vamos definir que a nossa toolbar vai ficar no topo, e vai ocupar a largura toda da tela. Então eu vou falar que a parte de cima da nossa toolbar, top, vai ficar justamente na parte de cima do meu layout pai, que é do meu constraint layout. Então top to top of, e eu vou colocar aqui parent. Ou seja, a minha toolbar está posicionada na parte de cima conforme o pai. Eu vou falar que o início da minha toolbar, start to e start off, vai ser o início do meu layout pai, do meu constraint layout. Eu vou colocar parent também, para ele poder fixar justamente no início e também na parte de cima. Agora eu vou falar que o end da minha toolbar, end to end off, eu vou colocar aqui o parent também, para ele ocupar toda essa parte aqui da minha toolbar. Então você veja aqui, ele já fixou na parte esquerda e já fixou na parte direita, ele também fixou na parte de cima, ok? O próximo passo que eu vou fazer aqui agora é definir uma cor para minha toolbar. Então vou colocar aqui background e vou utilizar o color primary, que já é uma cor que o próprio Android já criou para mim lá no meu arquivo de styles na criação do projeto. Então aqui nós conseguimos ter a visualização da nossa toolbar bonitinha. O próximo passo que temos que fazer é informar o nosso projeto que nós estamos utilizando a toolbar e não a action bar, que é a barra de ação padrão que o Android utiliza ao criarmos um novo projeto. Então se nós viermos aqui no nosso diretório de res, dos nossos recursos, em values e styles, nós vamos verificar o estilo padrão que foi criado. Já trouxe para mim algumas cores configuradas. Essa color primary foi a cor que eu utilizei lá para definir a cor da minha toolbar, e ele também trouxe para mim que o tema do meu app ele vai seguir um tema que é o Dark Action Bar, ou seja, ele utiliza a Action Bar por padrão. O que nós queremos fazer é substituir essa Action Bar pela nossa toolbar,
que é o componente recomendado pelo Android, que é um componente que dá mais suporte, né, com relação à Action Bar. Então, os aplicativos que são desenvolvidos hoje fazem uso da toolbar no lugar da Action Bar. Então, como eu consigo informar o meu projeto para não utilizar a Action Bar e sim a toolbar? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui no nosso estilo é falar que eu não vou utilizar uma Action Bar. Então, eu vou colocar aqui app.light.noActionBar, ou seja, sem Action Bar, tá? Dessa forma eu já consigo dizer ao meu projeto que eu não vou utilizar a Action Bar padrão e sim a toolbar, que é aquele componente que eu defini lá no meu layout XML. Então, fazendo isso daqui, eu já consigo utilizar a minha toolbar sem problema nenhum, tá? Então, voltando aqui no nosso ActivityBooks, tá? Eu já tenho minha toolbar definida aqui, então a Action Bar não mais vai aparecer, então ele vai utilizar a toolbar aqui como a barra de ações do meu aplicativo agora. E o próximo passo é nós definirmos um título para essa toolbar, tá? Eu vou definir o título para essa toolbar lá no meu código, na minha Activity. Por quê? Porque a ideia é nós utilizarmos essa mesma toolbar em todas as telas do nosso aplicativo, sem ter que ficar repetindo esse código aqui para cada Activity que nós criarmos, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou deixar essa toolbar da mesma forma aqui, tá? Nas próximas aulas eu vou criar um layout separado só para colocar essa toolbar, tá? Mas para esta aula eu vou deixá-la aqui, eu vou definir um ID para ela, eu vou colocar aqui ID, vou colocar toolbar main, né? Toolbar principal, e na minha Activity agora eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar toolbar main, ok. Note que nós estamos utilizando um recurso do Kotlin, tá? Chamado Synthetic, que é como se nós estivéssemos utilizando bibliotecas que fazem essa conexão, né, da nossa Activity com o nosso XML, tal como o Butterknife faz, tá? Só que com o Kotlin, essa parte ficou muito mais fácil. Então, sem utilizar bibliotecas de terceiros, a gente consegue utilizar diretamente um componente do nosso XML aqui no nosso código, no nosso Activity, sem ter que fazer o Find View by ID. Então, aqui eu já estou acessando diretamente o nosso componente lá da toolbar, né? O Kotlin por trás aí, escondido da gente, ele faz o Find View by ID. Mas para o nosso desenvolvimento, para acelerar a nossa vida aí como desenvolvedores, a gente pode utilizar diretamente assim, o nome do componente, e nós já temos acesso aí facilmente aos atributos da nossa toolbar. Então eu vou colocar aqui .title para acessar o título. Por enquanto eu vou colocar aqui books, né? Dessa forma, não é a forma correta de se fazer, tá? Nós vamos utilizar aí um recurso chamado strings no Android, que é esse arquivo que vocês estão vendo aqui, mas futuramente nós vamos trabalhar com ele. Para simplificar e essa aula não se prolongar tanto, eu vou colocar o título da nossa tela diretamente assim, com books, e para a gente poder setar, né, dizer ao framework para utilizar essa toolbar nossa, nós temos que chamar um método chamado set support action bar e passar a toolbar. Dessa forma nós estamos substituindo aquela action bar que estava definida no nosso style por uma toolbar que nós estamos definindo no nosso layout, tá? Dessa forma nossa tela já tem que ser renderizada, já tem que ser exibida já com uma toolbar da cor verde e com o título books, tá? Eu vou rodar o nosso aplicativo para a gente ver se isso realmente está funcionando. Então eu vou clicar aqui no play. Eu tenho o meu telefone que está conectado diretamente via cabo USB, tá? Eu recomendo que vocês façam isso também, pois é muito mais rápido que utilizar um emulador. Pronto, o aplicativo ele já foi instalado aqui no meu dispositivo. Então, como vocês podem ver, nós já temos aqui um resultado semelhante ao nosso aplicativo já pronto. Então nós temos aqui a nossa toolbar já da cor verde, né, definida aqui no topo do meu layout, e temos aqui o título books. Na próxima aula nós vamos ver como mudar a cor deste título, tá? Por enquanto vamos deixar a tela do jeito que está. E para finalizar esta aula nós vamos apenas incluir o nosso componente de Recycler View aqui na nossa Activity. Então eu venho aqui no nosso XML, eu vou colocar aqui Recycler View, e notem que o Recycler View ele não apareceu aqui para mim. Nós não temos acesso ao Recycler View neste projeto. Por quê? Porque o Recycler View é uma biblioteca de suporte que a gente declara ela à parte, tá? Ela já não vem por padrão dentro do framework Android. A gente tem que declarar, a gente tem que importar essa dependência para dentro do nosso projeto. Então o que nós temos que fazer? Ir no site lá do Android Developer. Se você digita Recycler View no Google aí, ele provavelmente vai te dar a primeira opção. Você vai cair aqui na parte de documentação do Recycler View. Eu recomendo que você dê uma lida aí nessa documentação, né? Todo bom programador deve conhecer a documentação da plataforma que ele está trabalhando. Eu vou descer aqui um pouco mais para baixo e eu vou ter acesso à forma como eu declaro a dependência do Recycler View no meu projeto. Então eu vou copiar aqui, vou abrir o meu Gradle. Junto da minha biblioteca de suporte, para manter meu Gradle organizado, eu vou colar aqui
o meu Recycler View, né? E note que nós temos aqui agora duas dependências que fazem uso da mesma versão. Tá? Uma outra boa prática que eu vou ensinar a vocês é declarar o número de versão em um lugar único e reutilizar esse número de versão em todas as minhas dependências que fazem uso dela. Então, para a gente poder fazer isso, nós podemos criar um novo bloco aqui chamado ext. E aqui eu posso declarar uma variável, uma constante, que é o número da versão que eu vou estar utilizando, né, reutilizando em todas as minhas dependências. Então, eu vou colocar aqui suporte. E vou falar que o suporte vai receber 28.0.0. Vou colocar um version aqui, só para ficar mais declarativo. E agora, para eu conseguir fazer o uso, né, dessa constante aqui nas minhas dependências, a primeira coisa que eu tenho que fazer é trocar as aspas simples por aspas duplas. Eu vou tirar aqui o 28.0.0, vou colocar o dólar e vou colar aqui o nome da minha versão. Já vou copiar aqui para poder ganhar tempo. Aqui embaixo vou fazer a mesma coisa. Vou colar e vou substituir as aspas simples por aspas duplas para ele conhecer e conseguir fazer a interpolação aqui dessa constante variável aqui do meu ext. E dessa forma ele vai colocar esse número de versão aqui no lugar do meu support version. O que isso me traz de benefício? Me traz de benefício porque eu posso ter 4, 5, 6 bibliotecas que fazem uso da mesma versão, que são do mesmo pacote, e se algum dia essa biblioteca, de fato, ela vai ser atualizada em algum momento, 28.0.1, 28.1.0, ao invés de eu ter que trocar essas versões em todas as minhas dependências, eu faço a troca em apenas um lugar e automaticamente essa alteração ela propaga em todas as dependências que estão utilizando essa constante. Então fica muito mais fácil de dar manutenção nesse projeto futuramente. Então já fica aí como boa prática. Iniciou o projeto, viu que tem duas ou mais dependências que utilizam o mesmo número de versão, cria aí seu bloco ext e define o nome das suas constantes para serem utilizados nas dependências. Então é mais uma boa prática que eu deixo para vocês como dica aí. Então sincronizando o meu projeto. Ok, o Grader já sincronizou, ele já conseguiu encontrar essa biblioteca aqui do Recycler View, já importou para o nosso projeto, já conseguiu utilizar a versão correta. E agora, se a gente voltar aqui no nosso ActivityBooks, nós conseguimos ter acesso agora ao Recycler View. Veja que o Android Studio já trouxe para a gente aí já a declaração do Recycler View. Eu vou dar um Enter. Deixa eu só consertar um probleminha que acontece que às vezes quando você cria um projeto novo, se estiver acontecendo isso com você também, se você apertar o Ctrl, Alt e L para poder fazer a formatação, veja que ele fez uma formatação muito esquisita. Isso é porque aqui no File Settings, se a gente vir aqui em Editor, Code Style, XML, a gente tem aqui qual que é o scheme, qual que é o esquema de formatação que ele está utilizando para o XML. Então, no meu caso aqui, quando eu criei um projeto, ele criou aqui um estilo qualquer chamado projeto, e não é esse estilo que eu quero usar o estilo default da plataforma, que ele mantém para mim tudo mais bonito, as tabs, as indentações mais bonitas e corretas. Então, se acontecer algo do tipo com você, saiba que é por causa desse scheme aqui que o Android Studio pode estar trocando aí por algum motivo. Então vou dar um OK. Se eu voltar aqui e dar um Ctrl Alt L, no caso eu estou utilizando o Linux, ele vai formatar para mim já bonitinho da forma que estava formatando antes, tá? Então aqui eu vou definir meu Recycler View com 0dp também, porque eu vou definir as constraints do meu constraint layout e ele vai esticar também na largura, porque eu vou definir qual que vai ser a esquerda do meu Recycler View, qual que vai ser a direita, o início e o fim do meu Recycler View com relação ao pai, e eu vou definir que o meu Recycler View ele vai ficar abaixo da minha toolbar. Então neste caso eu vou fazer a constraint do meu Recycler View com relação a um componente que é irmão, e não mais o componente pai, neste caso. Então aqui, da mesma forma da toolbar, eu não preciso do fechamento, não vou ter nenhum filho dentro do meu Recycler View, então eu posso fechar a minha tag desta forma. Eu vou deixar a minha altura como wrap content neste momento, e a gente, se vocês notem aí que ele está me dando um erro aqui justamente das constraints. Então eu vou falar que o topo do meu Recycler View ele vai ficar no bottom do minha toolbar. Então eu posso vir cá e selecionar a toolbar. Veja aqui que o meu Recycler View já ficou abaixo da minha toolbar. E vou falar que o start do meu Recycler View vai ser to start of parent. E o end do meu Recycler View vai ser end of parent também, tá?
Uma das facilidades também do Constraint Layout é você definir essas constraints aqui na edição de layout, né? Você consegue pegar e ir arrastando e ir ligando aqui conforme a necessidade. Eu prefiro utilizar o código XML porque eu tenho muito mais controle, eu sou muito mais rápido e prático dessa forma. Mas você pode também utilizar, né, as constraints ligando os pontos aqui, né, de forma manual aí, né, de forma automática aí com o Android Studio, tá? Eu gosto de fazer através do XML, eu sou muito mais prático, eu rendo muito mais assim, mas fica a critério de cada pessoa, tá? Então nós temos aqui nosso Recycler View já definido, né? As constraints já estão ligadas aqui corretamente, né? Então é isso. Então nesta aula nós vimos, né, bastante coisa, bastante conceito, já vimos algumas boas práticas e na próxima aula nós vamos ver como que a gente consegue criar aí o adapter, como que a gente cria o adapter para o nosso Recycler View, ok? Então um abraço, eu vejo você na próxima aula, se inscreva neste canal, me dê uma força aí, divulgue para que possa chegar em mais pessoas, ative o sininho para que você possa receber as notificações e eu te vejo na próxima aula.